Bem, irmãos, novamente estamos juntos e nas últimas duas vezes nós comentamos acerca da importância da oração, o dever de orar sempre e nunca desfalecer, de não desistir, de batalhar, de combater, sabendo que o Senhor ouve nossas orações. E hoje, então, continuando e reafirmando o que a gente já conversou em outras vezes, e agora baseado em outros textos bíblicos, para você ver a importância da oração, eu gostaria de te convidar a abrir junto comigo Tiago 5, versículo 16, fala o seguinte: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Já a importância de não só uma oração egoísta, de só pensarmos em nós e nossas necessidades, porque tendo em vista que nós fazemos parte de um corpo, é o corpo de Cristo, é a igreja, cabe a nós a responsabilidade de orarmos uns pelos outros. E olha só, diz aqui: e a oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. A gente não consegue aquilatar, a gente não enxerga, mas há um poder tão grande que é liberado na oração, que pode muito nos seus efeitos. Porque olha só o que diz aqui, na sequência, versículo 17, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Veja bem que a oração de um homem teve tanto efeito que foi capaz de influenciar o curso da natureza, e não choveu por 3 anos, porque havia pecado em Israel. E Deus espera que nós nos levantemos então como homens que orem, como homens que intercedam, como homens que se interpõem no curso da humanidade para trazer a vontade de Deus nessa terra, para que se cumpra todo o seu propósito. Isso também está descrito em outros textos bíblicos, porque no livro de Ezequiel, capítulo 22, e agora versículo 30, diz o seguinte: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu a não destruísse, mas a ninguém achei. Veja que Deus não queria que o juízo viesse. Se houvesse um intercessor, somente um, que entendesse e se colocasse intermediando como sacerdote entre o povo e Deus, não haveria juízo. Mas ele diz que buscou, e nessa época, em Israel, ele não achou um. Então o juízo veio. Ele diz: mas a ninguém achei. Querido, está na hora da gente acordar, está na hora da gente entender o momento profético da igreja, está na hora da gente entender o momento que antecede a volta do Senhor Jesus, da preparação da sua noiva. E a gente então se colocar em intercessão na presença de Deus, buscando os seus propósitos aqui na terra. Outro texto bíblico também tratando sobre isso se encontra em Isaías 59, versículo 16, também semelhante a esse de Ezequiel, e que diz o seguinte: e viu que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Então, mais uma vez, há um episódio triste em Israel, em que o Senhor busca no meio do seu povo um intercessor, e não encontra. E ele usa a palavra aqui: maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. E essa maravilha, esse verbo maravilhar-se aqui não está no sentido de um elogio ou de alguma apreciação positiva, mas estava muito pelo conceito contrário, depreciativo, porque ele olhou e não encontrou um companheiro de intercessão, alguém que visse o seu coração, que visse o seu sofrimento e que visse a necessidade do povo e se interpusesse então em oração. E Deus nos tem chamado como sacerdotes. Hoje, nos nossos dias, há um clamor no coração de Deus: procura-se por sacerdotes, homens que entendem o que há no seu coração, então que batalham e que agonizam em oração para que a sua vontade seja cumprida aqui. Porque Deus, na maioria das vezes, resolveu agir quando há um intercessor. Pelos textos bíblicos lidos, a gente chega à conclusão que ele normalmente age quando alguém se interpõe entre ele e a humanidade. Está na hora da gente entender então o momento profético e preparar a noiva do Senhor Jesus Cristo, orando, buscando a santidade, a sua vontade, para que a sua igreja seja sem mancha, sem mácula, sem ruga ou coisa semelhante. Que assim você seja levantado hoje
como intercessor da causa de Deus. Que assim você seja também encontrado como amigo de Deus, como alguém que compreende o que se passa no coração de Deus. Que assim você seja levantado hoje como alguém que ora em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito Santo. E que o Senhor, então, venha se maravilhar, não pejorativamente, mas maravilhar-se, encontrar nessa nossa geração muitos intercessores que compreendem a sua vontade e que trazem ela à existência através da oração. Que assim se cumpra na tua vida, na minha vida, é a minha oração nesta manhã. Que Deus o abençoe assim. Um abraço.